Bom dia, 6 de junho de 2020. Tempo meio chuvoso, frio, isolamento. Continuamos com a nossa vida nesses últimos meses. Mas graças a Deus, Ele tem nos concedido dia a dia paz, força, resignação. E espero que para vocês, meus irmãos, amigos, familiares, tenha sido assim também. Não de desesperança, desespero, mas de força. Nós vamos continuar falando sobre os nomes de Deus. Hoje, Shaddai El Shaddai. Vou ler um texto para nossa meditação. Êxodo 6, versos 1 a 9. Falou mais Deus a Moisés e lhe disse: Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitaram como peregrinos. Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizaram, e me lembrei da minha aliança. Portanto, dize aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, e vos tirarei debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da servidão. E vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo, e serei vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. E vos levarei à terra a qual jurei dar a Abrão, a Isaque e a Jacó, e vou-la darei como possessão. Eu sou o Senhor. Desse modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não atenderam a Moisés, por causa da ânsia de espírito e da escravidão. Significa esse nome Shaddai El Shaddai ser poderoso. Indica Deus como possuidor do céu e da terra. Também pode significar Senhor. Ele difere um pouco de Elohim e Elião. Neste nome vemos Deus sujeitando todos os poderes da natureza, subordinando-os aos desígnios de sua graça divina. Ele foi nuvem durante o dia, luz durante a noite, movimentou o mar, tirou a água da rocha. Quer dizer, ele domina a natureza foi criada por ele e ele a governa. Desta forma, alguns o veem como um Deus terrível, pelo que ele fez no Egito e por causa das vitórias que ele concedeu a Israel em suas guerras. E por vezes ele nos é apresentado desta forma por ser justo em suas leis. Ora, quem pecou não foi Deus. Quem se rebelou contra ele foi o homem. Ele apenas aplica a lei justa. Mas ele é fonte de bênção e consolo.
Com este nome, Deus se apresentou a Abraão, o pai de todos os crentes. Não queremos correr toda a Bíblia aqui, pois por muitas vezes aparece esse nome dado a Deus. Aliás, ele mesmo se deu esse nome. Se você observar o texto, ele diz que apareceu com esse nome. No texto em apreço, ele se apresenta novamente, agora a Moisés, nominando-se com esse nome. E ele fala a Moisés, o que ele fala a Moisés é impressionante. Em primeiro lugar, como Senhor de toda a situação, ele afirma: verás o que eu hei de fazer a Faraó. Por mão poderosa, ele realizaria sua obra e julgaria a Faraó. Bom, de igual forma, Deus envia Jesus para subjugar a Satanás, derrotando-o na cruz. Satanás tentou Jesus, foi até a cruz. Quando Jesus chega na cruz, Satanás o abandona, porque ali Satanás não terá poder para suplantar. Ele fala a Moisés usando o mesmo nome, que é o Senhor que apareceu a quem? A Abraão, a Isaac e a Jacó. E com eles fez a aliança, e nesta aliança prometeu que lhe daria a terra de Canaã. Cristo, de igual forma, derrotando Satanás na cruz, nos traz a libertação do pecado e nos livra desta escravidão. E nos promete e começa a nos guiar pelo caminho de volta a um novo céu e a uma nova terra, a terra, a Canaã celestial prometida. Deus ouve os seus eleitos gemendo e chorando como escravos do pecado e governado por um inimigo terrível, lá representado por Faraó. E tendo a Moisés por servo, os liberta por força do seu espírito e os livra daquela escravidão no Egito. Cristo é enviado por Deus e com seu sacrifício liberta todos os eleitos da escravidão do pecado e os tornam parte ou participantes ou integrantes do seu povo. E o próprio Cristo, nesse sentido, se declara como o Deus vivo e verdadeiro de todos os eleitos, quer na dispensação do Velho Testamento ou da lei, ou quer na dispensação da graça. Ele tira de cima de todos os eleitos a carga do pecado e da escravidão. Ainda mais, ele garante que são peregrinos nesta terra, porém os levará para a terra prometida. Assim também Cristo está nos guiando dentro desse deserto espiritual chamado mundo, suprindo as nossas necessidades e livrando-nos todos os dias das mãos do inimigo. O apóstolo Paulo diz que ninguém intentará acusação contra nós diante de Deus. Satanás perdeu aquele poder de escravizar que ele tinha. Cristo o derrotou de vez na cruz sobre isso. É por esta razão que alguns o veem como um Deus terrível. Pois quando ele permite que o próprio homem, dentro da história, crie os seus males, os males para atingir outros, seja por qual meio for, ele está criando males para seu próprio sofrimento e destruição. Mas ele não percebe isso. Por quê? Porque estão cegos, não tem Deus os guiando, então eles veem Deus como terrível, mas Deus é justo.
Ele não é terrível. Ele está apenas cumprindo a sua lei. É interessante que, né, o mundo reclama por segurança. Eu tenho visto esses dias as reclamações suplicando leis justas para os criminosos, né? Leis que possam proteger o cidadão trabalhador. Tenho visto isso na mídia. Mas o homem não tem coerência, porque ele é governado pelo inimigo da alma dele. E ele não percebe. Todas essas coisas são apenas avisos da justiça divina. Até a volta de Cristo, no decorrer da história, nós vamos ter estes momentos de pandemias. Eu não estou falando coronavírus agora, não. Pandemia em todos os sentidos. Moral, intelectual, política, pornográfica, seja lá o que você imaginar. Sempre vamos ter, e isto vai num crescendo agora. Nós tivemos um auge disso no Império Romano, um auge disso na época da Reforma, porém agora ela vai numa elevação e não vai ter mais abrandamento, porque estamos nos aproximando. Não estou dizendo que está muito breve, estamos nos aproximando. Isso pode demorar muito tempo ainda para a volta de Cristo. E a Bíblia diz que estas coisas viriam. Ele, aliás, declara uma coisa que hoje já podemos viver. E por se multiplicar a iniquidade, quer dizer, o pecado, o desregramento moral, destruição da família, né? O amor de quase todos esfriará. Ora, só não esfria o amor daqueles que são verdadeiramente filhos de Deus. Quando os resgatados da escravidão do pecado, pela graça e misericórdia, veem essas coisas, ele compreende. Então, essas pandemias, elas são atos para os resgatados de misericórdia e amor. Por quê? Porque mesmo nessas pandemias percebam que os verdadeiros adoradores em espírito e em verdade, vou repetir, em espírito e em verdade, não sucumbem na sua fé, na sua crença, na sua relação íntima com Deus. Por quê? Ele é o nosso guia e o nosso provedor. Pense nisso, medite. Deus te abençoe.